Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do AU. Nosso momento é a gente conversar com você que está ligado sobre várias informações importantes para o seu dia a dia aqui da nossa comunidade. Hoje o nosso assunto é o censo do IBGE, que ainda está acontecendo, está na fase final, mas que já tem dados importantes sobre a nossa cidade. É por isso que eu estou recebendo aqui nos estúdios do AU Online hoje o chefe da agência do IBGE aqui da região de Erechim, Ademar Wellington Dorfeld. Seja bem-vindo, chefe. É um prazer estar recebendo o senhor aqui no estúdios do AU. Muito obrigado, Leandro, pelo convite, e é um prazer estar aqui no estúdio da Online para podermos falar um pouco sobre o censo 2022, esclarecer muitas dúvidas que ainda suscitam junto à população de Erechim. Bom, vamos começar já falando, principalmente quando acontece o censo, o principal dado esperado sempre é o número de habitantes de Erechim. Já é possível ter uma expectativa de quantas pessoas moram e residem aqui na capital da Amizade? Bem, existia uma expectativa da população como um todo de termos, uns falavam 110 mil habitantes, outros 115 mil habitantes, tinha gente que dizia até mais, 120 mil habitantes. Então existe uma falsa ideia de que a população cresceu tudo isso que se fala. O que Erechim teve um crescimento muito grande foi um crescimento vertical e horizontal de novos domicílios, tanto apartamentos quanto casas. No entanto, o número de componentes por família tem reduzido drasticamente. Veja bem, Leandro, lá em 1990 nós tínhamos 3,7 pessoas por domicílio. Já em 2000, isso reduziu para 3,33 pessoas por domicílio. Em 2010, 2,89. E hoje nós estamos encontrando média por domicílios 2,49. Ou seja, uma redução de 2010 para 2022, nesses últimos 12 anos aí, de mais de 13% no número de componentes por família. Então isso faz com que a gente tenha aquela impressão de que pelo número de domicílios a população deve ter crescido na mesma proporção e não cresceu. Por esse fator aí. E esse fator traz consigo a baixa taxa de natalidade. Se nós pegarmos o registro civil de Erechim dos nascidos com residência da mãe aqui em Erechim, nós vamos ter de 2000 para 2022 uma estabilidade, ou seja, vem se mantendo a linha estável do número de nascimentos. Para você ter uma ideia, nasceu menos gente em 2019, menos crianças, que 2020. Aliás, 2003. Uma questão lá de, acho que 40 crianças a menos. Então, tendo essa estabilidade do número de nascimentos, demonstra claramente que a população está crescendo em ritmo bem menor, em ritmo bem menos acelerado. Então, você me perguntou o número populacional. Nós tínhamos lá em 2010 96.087 pessoas, uma média de 2,89. Hoje, segundo os cálculos que eu projetei, nós atingiríamos em torno de 105.800 pessoas. Esse seria o total da população hoje em Erechim, mas isso é suscetível de mudança, é suscetível de ajustes, porque nós estamos ainda com o censo em campo, estamos indo nos domicílios, estamos fazendo um trabalho de espécie de rescaldo, estamos indo naqueles domicílios onde que tem morador ausente que nós não encontramos durante o censo. E esses domicílios, que hoje eles giram em torno de 400 domicílios, um pouco menos, quando a gente consegue recensear, a maioria, cerca de 80%, mora só uma pessoa. Então isso faz com que baixe a média de 2,49. Em vez de nós encontrar 2,49, nós vamos encontrar 1. Por isso que a população vem reduzindo. Hoje de manhã nós tínhamos 105.814, agora, há poucos instantes eu verifiquei lá hoje à tarde, 105.800, ou seja, reduziu 14 pessoas, por causa justamente desse número de componentes por domicílios que está faltando aí nos ausentes, que a gente está praticamente encontrando só um morador em
cada domicílio. Portanto, então, numa grande parte das casas, apenas as pessoas estão morando mais sozinhas, elas estão aí optando por ficar mais sozinhas, apenas um morador, isso que aponta. Essa questão dos domicílios fechados, aí são mais de 400 ainda para serem acompanhados aqui na região, é isso que você falou? Nós temos aqui só em Erechim. Só em Erechim. Hoje, 391 domicílios fechados, que nós chamamos de moradores ausentes. Que a gente sabe que mora alguém ali, só que até agora nós não conseguimos encontrar essas pessoas em casa. Então, de forma paulatina, a gente vem encontrando. Mas quando encontra, consegue o contato, a grande maioria mora só uma pessoa. E sobre as pessoas que não querem responder ao censo, existe um número aproximado de quantas pessoas se negam a responder hoje? E por que o senhor acredita que as pessoas não estão querendo participar dessa pesquisa? Olha, Leandro, é uma questão, eu diria, mais sociológica, né? Eu não teria condições de identificar hoje o porquê que essas pessoas, essas famílias não querem responder o censo. Eu participo no IBGE, esse é o 8º censo meu, entre censo demográfico, contagem populacional e censo econômico e agropecuário. Esse censo está sendo totalmente diferente de todos os demais. O comportamento das famílias, o comportamento da população tem um comportamento diferente hoje, de uma certa agressividade. As pessoas estão, de certa forma, inconformadas, agressivas, não se sabe o motivo, como eu disse antes, o porquê disso. Mas nós nunca encontramos tanta dificuldade de recensear as famílias como nesse censo aqui. Como nós temos aqui, que eu falei antes, nós temos 498 recusas, quase 500 recusas em Erechim, né? Isso daria em torno de 1.000 e poucas pessoas que estão, por enquanto, fora do censo. Mas o IBGE, ele vai fazer o quê? Ele vai aplicar um índice sobre esses moradores ausentes, que a gente não conseguiu licenciar, e também sobre essas recusas, que não sei se vai ser bem 2,49 ou um pouco menos, para computar junto à população recenseada. Porque a população recenseada hoje é de 102.556 pessoas, efetivamente recenseada, que nós recenseamos em campo. Bom, e sobre a questão da migração regional? Erechim, por ser uma cidade polo para muitos municípios menores, muitas pessoas moram em outras cidades, mas convivem aqui diariamente, porque trabalham aqui. Esse número também tem mudado? Como é que está o acompanhamento de vocês sobre a questão da migração? Bom, eu já vou falar dos números do processo migratório. O IBGE trabalha com o conceito, sempre trabalhou, de morador presente. Você, para ser contabilizado na cidade, você tem que ter a sua residência fixa ali, ou como a sua principal residência. Esse é o critério. Então, nós temos muita população de outros municípios da região que flutuam durante o dia aqui em Erechim, comprando ou fazendo negócios, ou mesmo trabalhando em algumas empresas. Então, o volume de pessoas que circulam também dá uma falsa ideia de que nós temos mais população que estamos encontrando. Então, para teres uma ideia, segundo o Registro Civil, de 2010 para 2022, na verdade, a gente tem os dados do Registro Civil até 2020. Mas daí eu fiz uma projeção até 2022 para a gente ter uma ideia melhor do crescimento. Então, nasceu nesse período aqui em Erechim 16.000, para ser mais preciso, nasceu 16.016 pessoas, 16.016 bebês do total. Só que nesse mesmo período, nós tivemos aí 10.613 óbitos. Então o saldo positivo foi de 5.403 pessoas, que sobrou. Então esse é o crescimento natural de Erechim. O restante, para totalizar os 5.800, veio de fora, que são 4.324 pessoas, aproximadamente, que vieram dos municípios residir aqui em Erechim. E o interessante, se você me permite aqui, o número de mulheres é bem maior que o número de homens. 47,93% são homens. E veja bem, lá em 2010 eram 48,11%. Houve uma redução quantitativa de homens de 2010 para 2011. Então as mulheres continuam crescendo mais. E em relação às mulheres,
elas representavam 51,89 em 2010 e hoje elas representam 52,07. Agora, se nós formos pegar o registro civil, nós vamos verificar que nasce muito mais bebê do sexo masculino do que feminino. Cerca de 2,17% a mais homens. No entanto, quando nós pegarmos o número de óbitos, a gente vai conseguir apurar que óbitos de homens, nesse período de 2010 a 2022, foi de 54,28%. E mulheres, 45,71%. Então aí está a justificativa por que tem mais mulheres que homens. Nasce mais sexo masculino, mas a mortalidade infantil até 1 ano de idade é muito maior do sexo masculino do que do feminino. E também depois as mortes, porque do sexo masculino, o homem ele está mais suscetível a acidentes de trânsito, acidentes de trabalho e também muito de homicídio. E outro ingrediente também que é importante destacar aí, que a mulher cuida muito mais da saúde que o homem. Ela vai muito mais com frequência ao médico do que o homem. O homem é muito relutante, mais resistente a procurar um médico quando tem um problema de saúde. Bom, o censo também deve trazer outros dados, seu Adhemar, por exemplo, informações mais pessoais, como renda per capita, possibilidade de bens, como televisão, dados de lixo, saneamento, se a pessoa tem um imóvel próprio ou alugado. Esses dados já estão disponíveis ou mais ou menos quando eles devem ser divulgados? Ainda eles não estão disponíveis, mas estarão disponíveis. Eu não tenho condições de precisar hoje aqui quando é que estarão disponíveis. Eu diria para vocês que com mais segurança eles vão começar a estar disponíveis a partir do segundo semestre desse ano, mas mais intensamente a partir do primeiro semestre de 2024. Então, sobre renda, sobre saneamento básico, sobre o acesso aos bens duráveis que a população adquire, como televisão, máquina de lavar roupa, enfim, todos esses bens que a população tem acesso. E principalmente saneamento básico e a coleta do lixo também, entre outra gama de dados. Educação, religião, por exemplo? Educação, religião, renda, número de pessoas empregadas, enfim. Muito bem. Bom, a gente falando um pouco mais sobre essa questão da pesquisa, né? Os recenseadores aí, foi atingido o número de profissionais necessários, ainda faltam profissionais para ainda que está na fase final agora, né? Mas os profissionais ainda, por que se deve também a questão de ter demorado tanto tempo, passou já mais de um ano, quase um ano aí de ter feito esse censo? Nós nunca conseguimos trabalhar nem em um município, e aqui em Erechim principalmente, com o número de profissionais de recenseadores suficiente. Nós tínhamos aqui 107 vagas para recenseador. E o máximo que nós conseguimos trabalhar em determinado momento foi com 74 recenseadores. Isso foi um pico bem rápido e depois começou a reduzir o número de recenseadores. A gente conseguiu trabalhar com uma faixa de 40% a 50% a média de todo o trabalho do censo. E hoje, evidentemente, nós temos poucos recenseadores porque o trabalho está no fim, já não tem muito mais o que coletar. Então esse foi o principal gargalo que impactou o trabalho nosso. Era para terminarmos lá em 31 de outubro e hoje nós estamos já no mês de fevereiro, ou seja, já passou aí 6 meses e ainda não concluímos a coleta, e não é só aqui de Erechim, isso é a nível do Brasil. E tem municípios numa situação muito mais crítica que a nossa aqui, né? Então esse foi o grande problema da falta de mão de obra para termos o número suficientes e terminar o censo antes do que estamos concluindo. Pois é, aqui nos bastidores o senhor comentava que na região aqui que o IBGE de Erechim atende, está praticamente, muitos municípios estão 100% concluídos, mas alguns ainda estão em falta, né? Quais são aproximadamente? Nós temos hoje 5 municípios que ainda não encerraram a coleta. Erechim é um deles, outro é Severiano de Almeida, Nonoai, Rio dos Índios e Trindade do Sul. Esses são os 5 municípios que a gente não concluiu ainda. Os restantes estão todos concluídos já. Bom, a gente está falando bastante dessa questão de que houve o apontamento de que muitas pessoas moram sozinhas, né? São muitas residências com apenas uma pessoa que ainda não participaram do censo.
E se elas querem participar ainda há tempo, há um telefone para ligar, como é que elas devem proceder agora nesse momento? Com certeza, né? Nós temos aí dois canais que essas pessoas poderão acessar. Primeiro é o telefone, o número 137. Se a pessoa discar 137, vai dar na central do IBGE lá no Rio de Janeiro. Então, a pessoa que atender lá na central vai fazer algumas perguntas de secagem, vai perguntar vai ver se tem mais alguém na família, se alguém já pode ser que já tenha respondido, porque às vezes a família não se comunicam, se tem mais de um morador, a outra respondeu, mas não fala pro marido, para a esposa, para os filhos, né? Então essa é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade é ligar aqui para a agência do IBGE de Erechim. O telefone é 3321-1291, é só ligar aí que rapidamente será providenciado o recenseamento dessas pessoas. Bom, o senhor falou também, né, sobre a sua experiência de vários censos e pesquisas que o senhor acompanha para o IBGE. Teve algum dado em especial que lhe chamou a atenção nesse censo, que supriu a expectativa, ou ele ficou dentro do que mais ou menos o senhor já esperava pela sua experiência? Na verdade, eu, como estou muitos anos no IBGE, eu já esperava um dado que eu vou comentar agora aqui. Que é o número de domicílios vagos e o número de domicílios de uso ocasional. Nós tínhamos lá em 2010, 2.212 domicílios vazios, vagos que não morava ninguém. Agora nós temos aproximadamente 5.600 domicílios que não mora ninguém em Erechim. Isso tem um crescimento de 153% a mais que 2010. Então o crescimento de domicílios vagos foi um crescimento geométrico. Da mesma forma, os domicílios de uso ocasional eram 743 lá em 2010 e agora são 2.050. Um aumento de 275%. Isso realmente chamou atenção de modo geral. Especialmente a minha não muito, porque baseado já em outros censos, nos domicílios vagos que a gente faz pesquisas amostrais em outras pesquisas, já era de certa forma esperado. Então, isso impacta muito, né? Porque esse crescimento vertiginoso de domicílios vagos e uso ocasional cria uma diferença muito grande na população. Imagina se esses domicílios fossem ocupados, nós daí sim teríamos mais de 120 mil habitantes. A gente tem os dados do IBGE, é importante a gente falar sempre o censo, que ele traz dados que a gente muitas vezes não consegue imaginar, porque mesmo essa falsa sensação que a gente fala da população grande e, por exemplo, vai alugar uma casa ou encontrar uma casa em Erechim parece difícil, mas aí a gente vê que realmente existem muitos imóveis vazios, né, sem moradores, e esse é um dado bem relevante para nós aqui refletirmos sobre essa questão da cidade, né, esse investimento. Tem muitos imóveis vazios, mas muito mesmo, aí está o número, né? E outro dado importante que eu queria trazer aqui, Leandro, é sobre dois cortes que foi feito na população que o sistema está fazendo. São crianças de até 3 anos de idade recenseadas. Crianças de até 3 anos de idade recenseadas, em 2010 representava 3,43 e hoje representa 3,33, ou seja, 1 ponto percentual a menos. Se nós considerarmos uma redução, dá 2,91% a menos. Então aí demonstra claramente que a taxa de natalidade vem em declínio, e um declínio forte. Já ao contrário, a população de 69 anos ou mais, é bem interessante. Lá em 2010, representava da população total 5,94. Hoje, representa 8,50 sobre a população total. Um crescimento de 43,09. Então, veja bem como a população está envelhecendo rapidamente e a expectativa de vida hoje é bem maior. Hoje, todos os cuidados que a saúde oferece aí de tratamento, enfim, tem melhorado a qualidade de vida das pessoas e as pessoas estão vivendo bem mais. Então, existe aí, eu diria, que as pessoas da área estadual, municipal, federal, os nossos prefeitos, deputados, governadores, eles têm que começar a ter um olhar maior para a terceira idade, porque ela está crescendo muito. Então, políticas públicas voltadas para o pessoal da terceira idade
seria muito interessante que fossem mais implementadas do que estão sendo implementadas atualmente. Esse é outro. Então, estamos nascendo menos pessoas e elas estão vivendo ainda mais as que estão, né? Impressionante esse dado, vamos à frente. Muito bem, seu Ademar, estamos chegando ao final aqui. Eu quero agradecer a sua vinda aqui aos nossos estúdios. Muito obrigado e, por favor, retorne outras vezes para trazer esses dados que são muito importantes aqui para a nossa comunidade. Eu agradeço imensamente, Leandro, pela oportunidade para a gente vir aqui trazer alguns números e esclarecer a população também como é que é o nosso trabalho. E me coloco inteiramente à disposição da Online, um canal importante hoje em Erechim, que atinge quase toda a população. E quando nós encerrarmos o trabalho do censo mesmo, a gente pode voltar aqui e trazer os números finais. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Bom, você pode rever essa entrevista no canal do YouTube e também no Spotify. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.